que é esse daqui. Olha lá, o Saci sumiu com a minha identidade e sumiu com meu óculos. Vamos ver. Oi, Ana e Assombrado, sou fulana, mas pode me chamar de fulana, porque sei que você gosta. É, assim, eu prefiro. Esse relato aconteceu comigo em 2019. Eu acho que foi perto do carnaval. Esse é meu primeiro relato aqui, eu não sei se será lido, mas se não, tudo bem, está sendo lido. Eu amo o seu canal, conheci ele com a minha prima e sempre ouço enquanto estou jogando no celular ou no PC. Peço desculpas se eu errar ou repetir muito alguma coisa, eu tô bem... Eu estou bem nervosa ou nervoso, agora eu não sei, em pensar que você pode ler o meu relato. Eu tenho 22 anos... Não sou uma moça ou um moço. Olha só, sou uma pessoa de gênero fluido. Eu nem vou ficar falando aqui porque depois eu viro meme, né? Porque eu fico confusa. Mas tudo bem, vamos lá. Sou uma pessoa gênero fluido. Sou do Rio de Janeiro e moro em um bairro qualquer. Os nomes no relato estarão trocados. Ok. Então, o Saci pegou minha carteira de identidade. Vamos ver. Então, eu comecei a namorar uma garota em 2018 e vou chamá-la aqui de Leona. Olha só, Leona. Leona é a gatinha que a gente deu o nome de Leona para ela. Vou chamá-la de Leona. Leona, no início do relacionamento, era uma pessoa amorosa e calma. Eu gostava disso, mas sempre sentia algo estranho. Eu sempre fui uma pessoa considerada esponja, que pega muito energia dos lugares e pessoas, e com ela não era diferente. Tinha dias que eu sentia algo bem pesado nela, mas não era culpa dela. Eu não sabia explicar, mas mesmo assim seguia namorando. Por quê, né? Eu estava apaixonada. Foram se passando os meses e eu sempre sentia um aperto no peito, uma sensação ruim quando saíamos ou quando íamos a lugares específicos, por exemplo, a casa dela. Principalmente a casa dela, acredito, né? Que era um lugar pesado. Apesar de dias quentes, apesar de estar em dias quentes, eu sentia um clima bem frio ali. Eu lembro dela falar que a madrinha, entre aspas, eu vou mudar. Tá. Tá. Eu lembro dela falar que a madrinha dela era uma bruxa. Apesar de dizer que repudiava esse tipo de coisa, tinha ódio e tudo, tinha ódio e tudo mais, e ia à igreja. A namorada ia à igreja, é isso? Mas a mulher fazia trabalhos, sim, para o mal das pessoas e para sempre ficar acima dos outros. Mas enfim, às vezes eu achava que o clima pesado e ruim ali era culpa da madrinha dela. Desculpa fugir um pouco do assunto, mas era para vocês entenderem um pouco. Vou começar o fato. Eu sempre fui uma pessoa que minha mãe me impedia e impede até hoje de sair de casa. Motivo? Eu não sei de verdade, dessa vez não foi diferente. Estava próximo do carnaval e a Leona me chamou para passar o carnaval na cidade Beltrano. E eu fiquei animada, que ela tinha alugado uma casa com os pais dela e eles tinham deixado eu ir também. Detalhe que a mãe dela dizia me amar, mas eu sabia que não era verdade, não. Eu sentia isso nela e na forma que ela falava comigo. Mas eu já sabia que minha mãe não me deixaria ir de qualquer forma. Então eu inventei, é isso? Uma jovem apaixonada e burrinha, inventei que era um passeio com o pessoal. Inventei, acho que tinha um passeio. Tá, entendi, peraí. Mas eu já sabia que minha mãe não ia deixar. Então, inventei que era um passeio com o pessoal da faculdade. Ela mentiu pra mãe que era um passeio com o pessoal da faculdade, né? Uma jovem apaixonada e burrinha. Inventei essa história. Minha mãe tinha deixado, então ela tinha deixado. Mas de última hora não deixou mais. Mas eu queria ir mesmo assim. Eu lembro que na época eu estava louca querendo comprar essas garrafas de... que tem os gnomos, sabe? Os garra-duendes, seria isso? Mas uma amiga me aconselhou a não comprar. E como eu tenho uma mediunidade aflorada, isso poderia ser ruim. Porque ela diz que eles sentem as coisas. Eu não
entendi muito bem, mas tudo bem, aceitei. Eu sou uma pessoa que acredita que as coisas existem. Até mesmo brinco que quando... até mesmo brinco que quando algo some, foi o Saci que pegou e peço para ele devolver. Eu tinha que ter minha identidade comigo para viajar, acredito, né? Porque do nada minha mãe tinha deixado eu ir. Tinha deixado ir nesse passeio aí para a cidade e tal. Eu tava feliz, né? Mas cadê a minha identidade? Eu tinha deixado em cima da mesa e ninguém em casa, nem mesmo a minha mãe, tinha mexido. Eu procurei em tudo quanto é canto. Olhei nas cadeiras da mesa, olhei no chão, na cômoda, nas gavetas e nada. Eu lembro até de pedir ajuda para São Longuinho, falando que eu daria uns 50 pulinhos caso ele me ajudasse, mas nada de encontrar. Eu lembro que quando eu procurava identidade, eu juro que eu ouvi uma risada divertida e vi um vulto passar por trás de mim. E um vento forte eu senti também, apesar de não estar ventando naquele dia. Mas eu achei que fosse apenas impressão minha ou um pássaro passando janela fora. Fiquei uns 6 dias procurando a minha identidade e nada de achar. Até cogitei fazer uma nova, mas aí eu teria que pagar e tal, né? Já que a que eu tinha era a gratuita. Ok, avisei a Leona que eu não poderia ir e o porquê eu desisti da ideia de ir também. Expliquei tudo. Uma coisa que eu não falei, as minhas chaves de casa e o carregador do celular, eu acho, tinham sumido também, de uma hora para outra. Chegou o dia da viagem, que a Leona foi... Tá, chegou o dia da viagem, a Leona foi e nos falamos apenas por mensagens. Lembro de quando ela falou que chegou na cidade e tal, e eu estava sentado numa das cadeiras da sala, e aí começou a ventar e chover muito, muito mesmo. O clima antes quente, agora... o clima antes estava quente, tinha um céu limpo, e aí eu fui levantar para fechar a janela, porque do nada começou a ventar e chover muito. Ok. Assim que eu olhei para a cadeira, uma das que eu já tinha checado antes, estava ali a minha identidade. Ela estava meio suja de terra e de novo ouvi aquela risada, mas junto de nada. Alguma coisa falou de nada, sabe? Tá. Não falou só de nada, não. Eu ouvi uma risada e junto alguém falou, de nada, eu acabei de te livrar dessa. Eu estremeci, mas não fiquei com muito medo. Eu tô um pouco acostumado a ver vultos e raramente ouvir vozes, né? Na minha família, todos os netos têm uma mediunidade aflorada, mas uns mais do que os outros. O engraçado é que logo em seguida parou de chover e parou de ventar. Ficou só um chuvisquinho, um pouquinho só. No mesmo instante, a Leona me mandou mensagem dizendo que foi bom eu não ter ido, porque eles iriam trocar o lugar que estavam, porque a casa estava muito estranha. Nas paredes havia uns símbolos desenhados com uma tinta que, sei lá, parecia até sangue. E ela disse que tinha um cheiro estranho no ar, o clima ali era pesado. Na verdade, eu não lembro se eles saíram de lá. Eu acho que não, porque a mãe dela não era de acreditar muito nessas coisas. Ela achava tudo bobagem. Mas ela disse que ouviu e viu coisas naquele lugar e que o clima estava bem pesado. E ela sabia que esse tipo de situação, para minha pessoa, seria desesperador. Porque, como ele disse aqui, é do tipo esponja, né? Então, chegar num lugar talvez carregado de coisas ruins ia pegar tudo nele. Sim, minhas chaves estavam dentro de uma caixa onde ficavam os brinquedos do meu irmão mais novo e o meu carregador estava enfiado dentro de uma pilha de roupas. Bom, Ana e assombrados, esse foi o meu relato. Desculpa pelos erros de digitação. Estou falando pelo celular e é de madrugada. Eu poderia esperar de manhã, mas estava com medo de esquecer isso de novo. Eu não sei se ele foi grande, mas se sim, peço desculpas. Um beijo grande em todos vocês e na sua família maravilhosa. Fiquem com Deus e até loguinho.
Não sei o que pode ter sido isso, mas adoraria ver comentários sobre. E se já aconteceu algo assim com vocês, de ter algo sumindo em um dia importante e aparecer só depois, e então descobrir que você foi salvo de algo ruim. Muito interessante, um beijo para você, muito obrigada. Sim, já vimos outros relatos nesse sentido aqui, e não só de coisas sumirem, mas eu lembro de um até, acho que do início do canal. Eu lembro que a moça contou que a mãe dela ia no cabeleireiro. E aí ela entrou no carro e o carro não pegava. Não pegava na garagem. Ela ficou, tentou e falou: Mas, gente, o que tá acontecendo com esse carro que não pega? Até que ela levantou, foi chamar o marido pra avisar. Falou: Ó, não tô conseguindo fazer o carro pegar, não sei o que tá acontecendo. Blá, blá, blá. Nisso, acabou perdendo ali já uns 10 minutos, sei lá. Até que o marido dela chegou, pá, virou a chave e ligou o carro. Ainda ela ficou, tipo, com cara de: Ai, vai parecer que eu tô, né, fazendo alguma. Eu tô mentindo, ou sei lá. Ué, ligou. Bom, sei lá, ligou. E ela saiu com o carro. Quando ela tava num certo ponto ali do caminho, viu uma movimentação estranha e descobriu que tinha acabado de acontecer um acidente. Então, eu não lembro exatamente os detalhes, mas ela chegou à conclusão de que se ela não tivesse atrasado aqueles minutos ali que o carro não pegava, ela poderia muito bem estar no meio desse acidente. Foi até um engavetamento, ou uma coisa assim de carro, sei lá. Então, algumas coisinhas parece que atrasam, ou você não consegue achar uma chave que você precisa sair naquela hora, um documento que acaba te atrasando. Muitas vezes também acredito que você nunca vai saber o porquê disso, né? Porque nem no caso da moça que viu o acidente acontecendo e aí ela citou, falou: Nossa, se eu tivesse saído na hora que eu queria, poderia estar aí, né, no meio do acidente. Ou então no caso desse relato aqui, que a moça falou que o negócio lá não estava muito legal, tal. Então você fala: Nossa, então ainda bem que eu não fui, né? Mas quantas situações às vezes não acontecem e a gente nunca vai saber porque não deveríamos estar lá, né? Às vezes a gente foi até livrado de alguma coisa que a gente não vai saber. Mas eu acho que eu li num livro, não sei se foi Paulo Coelho, Maktub, não lembro, que ele falava que nunca mais, depois de uma coisa lá que aconteceu, nunca mais ele praguejava ou ficava bravo por algo assim que o atrasa, entendeu? Em alguma situação. Ele entende que é o recado de um anjo, vamos dizer assim, né? É um recado do tipo: não é para você sair agora, aguenta um pouquinho aí. E é bem interessante isso. Bom, deixa eu anotar aqui que eu já li agora, beleza? Deixa eu dar. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.